Você já ouviu falar em natureza morta ou pintura histórica? No vídeo de hoje eu vou explicar o que significam esses termos e alguns outros, que são chamados gêneros artísticos nas pinturas. Vamos ver também quais desses gêneros as mulheres costumavam pintar quando se apresentavam nos salões de arte. Olá, eu sou a Cíntia e esse é seu canal Asféria Mulheres na Arte. É um prazer poder contar com a sua presença aqui. Desde sempre, a humanidade se ocupou de representar seus sentimentos, emoções e ações por meio das pinturas. As pinturas rupestres nas cavernas, a arte medieval, a do Renascimento, além das pinturas modernas e contemporâneas, são bons exemplos. Até o século XIX, as academias de arte tinham uma grande importância para a produção dos artistas. Nas academias, os artistas aprendiam as técnicas para pintura, escultura, gravura e arquitetura. E o principal meio de exposição de seus trabalhos eram os salões de arte, onde o público geral tinha acesso às obras e podiam apreciá-las e comprá-las. Nesse período, muitos eram os críticos de arte, que julgavam as pinturas dos salões de acordo com seus gêneros. Mas, desde quando se convencionou dividir as pinturas em gêneros? No século XVII, com a tentativa dos artistas de se diferenciarem dos artesãos para se mostrarem como profissionais superiores, houve grande preocupação em hierarquizar os gêneros da pintura. Havia aqueles que eram tidos como gêneros superiores e outros tidos como inferiores numa escala de produção artística. Essa hierarquização só vai perdendo espaço a partir do fim do século XIX, período em que os artistas começam a romper com esses padrões de gêneros artísticos, escolhendo outros temas para representar e novas técnicas de pintura, como as novas formas de pinceladas e o uso das cores. Os principais gêneros pictóricos são: pintura histórica. São obras de arte que têm um caráter pedagógico, ou seja, tentam transmitir uma moral com o que representam. As pinturas históricas focam em temas históricos, como grandes batalhas, coroações de reis, ou em temas mitológicos e religiosos, como os mitos da criação do mundo ou as várias representações de Maria, mãe de Jesus. São obras de arte de grandes dimensões e feitas sob encomenda pelos governos para aumentar o prestígio político dos governantes. As paisagens podem ser representações de espaços urbanos ou rurais, mas principalmente focam em cenas que valorizam a natureza. Há ainda as cenas de gênero, que são representações do cotidiano em que as pessoas aparecem nas suas atividades do dia a dia. E as naturezas mortas? Naturezas mortas são pinturas que representam flores, frutos e seres inanimados. Costumam ser obras de pequenas dimensões que as pessoas encomendam para decorar as suas casas. Foram denominadas assim com um tom depreciativo, porque os artistas que pintavam esse tipo de obra não se ocupavam da pintura de figuras humanas, consideradas as mais importantes das criações de Deus. Os retratos também são um gênero da pintura. Como assim? Antes do século XIX, os retratos das pessoas eram pintados. Isso mesmo, não existia fotografia. As pessoas ficavam horas e horas posando para um pintor para que ele fizesse o seu retrato. Os retratos eram a principal fonte de renda desses artistas, que aceitavam muitas encomendas para garantirem o seu sustento através da arte. Há ainda obras que não se encaixam nessas denominações, como as cenas com animais vivos, que eram consideradas mais elevadas do que as naturezas mortas, por representarem figuras que se movimentavam. Em muitas obras, os gêneros aparecem misturados. Mas e as mulheres pintoras? Quais os gêneros da pintura eram feitos pelas mulheres até a modernidade? As discussões sobre o início da chamada modernidade nas artes são muito intensas.
A gente pode dizer que a modernidade já se apresenta na arte com o estilo realista, em que os artistas começam a optar por pintar obras com temas mais relacionados ao dia a dia e com a descrição das cenas de uma maneira mais próxima da realidade, sem as idealizações dos estilos anteriores, como o neoclassicismo e o romantismo. Muitos outros estilos surgem a partir de então, como o impressionismo, o expressionismo e o fauvismo. Se hoje costumamos nos deparar com um grande número de pintoras, até o século XIX, a produção das pinturas das mulheres estava muito longe de ser a mesma dos homens. Além da quantidade de pintoras ser muito menor, pois a maioria das mulheres tinha que se restringir a cuidar da casa, do marido e dos filhos, o gênero de pintura que elas faziam também era restrito. Como vimos, no século XIX, os gêneros artísticos eram hierarquizados. Neste cenário, a pintura histórica era vista como produção artística mais elevada, enquanto as naturezas mortas eram vistas como pinturas inferiores. E adivinha em quais gêneros as mulheres mais se destacavam? Nas naturezas mortas ou na pintura de paisagens. Esse era o lugar que cabia a elas como pintoras. Aqui no Brasil, no século XIX, período em que as mulheres começam a se profissionalizar como artistas, a grande maioria das pinturas de mulheres eram flores, frutos e objetos. Era valorizado que as mulheres pintassem coisas femininas e aprimorassem as suas habilidades domésticas. Felizmente, algumas mulheres conseguiram furar essa bolha, pintando cenas históricas e religiosas, além dos gêneros tipicamente vistos como femininos. Agora, vamos nos deter um pouquinho mais nos gêneros da pintura com obras feitas por mulheres. Estendendo a Roupa é uma obra da artista Abigail de Andrade, natural de Vassouras, no Rio de Janeiro. Ela foi produzida em 1888 e pertence à coleção de Sérgio e Escilda Fadel. Essa obra é uma pintura de gênero, uma cena do cotidiano que narra uma tarefa doméstica de uma mulher, que aparece colocando uma roupa no varal do quintal em um dia ensolarado, enquanto o bebê, provavelmente o seu bebê, está debruçado sobre uma bacia de roupas lavadas que precisam ser estendidas. Sessão do Conselho de Ministros foi pintada em 1922 e representa uma reunião oficial presidida por José Bonifácio, em que a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, discute a urgência do Brasil em tornar-se independente de Portugal. Essa reunião ocorreu poucos dias antes do Grito da Independência, de 7 de setembro de 1822, e foi fundamental para essa tomada de decisão de Dom Pedro. Trata-se de uma pintura histórica em que Georgina de Albuquerque fugiu um pouco dos padrões tradicionais. O uso das cores e a iluminação são inspirações impressionistas, e em vez de uma cena de batalha, ela opta por uma reunião de gabinete. No lugar de um herói de guerra, temos uma heroína, dando destaque à diplomacia e ao diálogo. Cesto de Compras é uma pintura da artista Abigail de Andrade. Ela foi produzida em 1884 e pertence a uma coleção particular. Neste mesmo ano de 1884, a artista participou da Exposição Geral de Belas Artes no Rio de Janeiro, o evento de divulgação das artes mais importante do período no Brasil. Com essa obra de natureza morta, que representa legumes, verduras e uma ave morta, inclusive, Abigail de Andrade se tornou a primeira mulher a receber a primeira medalha de ouro num salão de arte no Brasil. Pôr do Sol sobre o Lago, Bosque de Bolonha, é uma pintura da artista francesa Berthe Morisot. Ela foi produzida em 1894 e pertence ao acervo do Museu Marmottan Monet, em Paris. Essa obra é uma paisagem impressionista, onde podemos perceber as pinceladas que a artista dá para formar a árvore com suas flores e a pequena embarcação que se encontra à direita na tela. A luz do sol está refletida na água. A preocupação com a captação dos efeitos da luz numa paisagem, em vários momentos do dia, era muito cara aos pintores impressionistas. No Ateliê é uma obra da artista Abigail de Andrade. Ela foi produzida em 1881 e pertence à coleção Francisco Barroso Aguiar. Trata-se de um autorretrato da artista, uma cena em que ela se representa em plena atividade, pintando uma tela.
Essa obra merece nossa atenção, pois muitos pintores homens retrataram mulheres pintoras, mas na maioria das vezes elas eram pintadas em situações de entretenimento, fora de seus ateliês como profissionais artistas, reforçando o lugar de superficialidade que deveria estar reservado à mulher na sociedade. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal Astéria Mulheres na Arte. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!